Jacques Wagner, pego no caso Master. Polícia Federal deflagrou a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que teve como alvo principal o senador Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado. A investigação apura fraudes envolvendo o Banco Master e o PT da Bahia e a participação do parlamentar no esquema. Segundo a Polícia Federal, o Wagner recebeu um imóvel de R$ 2.500.000 e pagamentos de propina que totalizaram R$ 3.500.000 por meio de uma empresa ligada a um de seus parentes. Os agentes analisam a relação entre o senador e o Augusto Lima, ex-sócio do Daniel Vorcaro. Num endereço em Brasília, ligado a Jacques Wagner, a Polícia Federal apreendeu cerca de $49 mil em espécie e em entrevista, e mais aqueles 13 relógios de luxo que estavam ali na imagem também, e euros também, uma grande quantidade de euros também apreendidos em endereços ligados ao Jacques Wagner. E em entrevista à Band News, o senador disse que é homem de confiança do Lula. Minha candidatura se mantém. Em 2018, quando eu também fui candidato ao Senado, teve uma busca e apreensão na minha casa. Eu fui candidato, mantive minha candidatura e fui o senador mais bem votado da história da Bahia. Minha candidatura está mantida. A liderança do governo fica a cargo do presidente Lula, com quem eu falei hoje. Acho, sinceramente, muito difícil que ele mexa na minha posição pela relação que a gente tem, pela confiança que ele tem em mim. Fez questão de me ligar, se solidarizar comigo, e ele que já teve problemas até maiores do que esse, como eu tive, mas ele muito pior, que foi preso, depois inocentado e está aí como presidente da República. O senador petista também tentou justificar a compra do apartamento por Augusto Lima, que ele carinhosamente chama de Guga. Sobre o apartamento, na verdade é um apartamento que está em construção, aqui no Horto. Eu tinha interesse de dar um apartamento, ou de ajudar minha filha a comprar um apartamento desse. Como o Guga, o Augusto Lima, é um investidor, eu disse a ele, você pode comprar, depois eu vou recomprar, porque o apartamento está em construção, não está pronto. E eu teria que vender o apartamento de minha filha para poder complementar e pagar o apartamento ou ela financiar. Então não tem nenhuma transferência de patrimônio para mim, eu não tenho, vou repetir, nenhum negócio com o Master ou com o Crédito Sexta. Nós privatizamos a rede de supermercado Sexta do Povo e essa rede levou junto o cartão. É muita desculpa esfarrapada, Consta, e finalmente a gente está falando desde o início da relação do PT da Bahia, né, que é um núcleo forte ali, Rui Costa, Jacques Wagner, a relação desse PT baiano com o Banco Master, que vem de longa data, mas tudo que a gente tinha eram vazamentos muito seletivos, né, sempre tentando jogar o abacaxi para o outro lado, e assim, é impossível a gente separar o Banco Master dessa turma toda, Consta. É isso, Lacombe, antes tarde do que nunca, né? Sua coluna na Gazeta do Povo lembra, né, que onde está o PT tem coisa ruim, né? A gente sabia, e já vinha falando isso aqui no programa, que esse escândalo do Master tinha seu DNA no PT, na Bahia. Eles tentaram criar uma narrativa do Bolso Master, e o que essa operação fez foi reverter isso e lembrar, né, ou criar o Lula Master, né? E nesses enormes escândalos de corrupção que a gente viu nas últimas décadas no Brasil, sempre teve a participação do PT, não seria diferente nesse caso, né? Esse Daniel Vorcaro era, pelo visto, uma lavanderia ali do sistema, impressionante, né? 63 mil reais para show da Taylor Swift, 2 milhões e meio de reais para um apartamento, tudo com mensagem cifrada, né? O vão de 2,45 m de altura, né? Que era tá falando, na verdade, do valor. Como é que um sujeito que foi sindicalista a vida inteira, não tem, segundo ele mesmo se orgulha, nem CNPJ, só CPF, depois virou senador, como é que esse sujeito mora numa casa de quase 10 milhões? O que explica isso, né? Relógios de luxo, então, enfim, é tudo muita cara de pau. Chegou nele, ele não é qualquer um, ele é o galego do Lula, né? São muito próximos, ele é o líder do governo no Senado. Ele fala ali que o Lula já viveu coisa pior, foi preso, né? É verdade, porque o mau exemplo vem de cima no PT, né? O ladrão voltou à cena do crime. O Lula não foi inocentado coisa alguma, né? Foi um malabarismo jurídico. Agora, uma coisa que ele fala é verdade, né? Isso não impediu ele ter sido alvo lá atrás, porque ele é reincidente, como todos do PT,
né? São os mesmos nomes que a gente escuta, ligados ao Odebrecht, ligados ao Banco Master. Isso não impediu ele de ser eleito. Esse é o problema do Brasil, né? Agora, ele vai tentar se esquivar disso, ele conta com um fator a seu favor, né? O ACM Neto, que é o seu adversário na Bahia, não quer mencionar esse caso, não deu um pio, né, sobre o escândalo, porque ele também é citado, né, teria recebido 5 milhões. Então, esse é o problema hoje, é que embaralhou o jogo todo, né? Agora, o André Mendonça ter autorizado essa operação sem o conhecimento do Andrei Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, que estava pouquinhas horas antes com o próprio Lula, né? Isso mostra, na minha opinião, Lacombe, duas coisas. Primeiro, né, que ele sabe que não dá para confiar no diretor lulista da PF. E segundo, que ele está levando a sério aquele embate que ele teve com o Gilmar Mendes, que ele demonstrou ali independência, coragem, sabe que ele é o elo fraco da cadeia, que corre riscos, mas está contando com um trabalho independente da PF para poder investigar e ir atrás, finalmente, dessa turma do PT. Né? Então, tem muita coisa, né, que dá para falar. Temos aqui a Ludmilla, parte toda jurídica eu não vou me meter, né? Mas do ponto de vista político tem isso. Né? Mesmo a Datafolha, Lacombe, mesmo a Datafolha diz o seguinte, né? Manchete da Folha de São Paulo, sobre a Datafolha. Flávio estanca sangria após caso Master, mostra Datafolha. E aí vem o subtítulo: foi limitado o impacto das revelações sobre o envolvimento do senador bolsonarista com Daniel Vocaro. Popularidade e intenção de voto de Lula não reagem à sucessão de medidas eleitoreiras, como Desenrola 2, subsídio de combustível e tudo mais. E não tinha saído ainda o escândalo do Jacques Wagner. Então, vamos aguardar as próximas pesquisas, mas o Flávio mostrou alguma resiliência e agora as energias, né, os holofotes se voltaram para o PT.